encheu de seu meu coração. Você lembra de uma palavra que você entregou numa quinta-feira, que era para ser entregue num domingo? Falei, lembra? Ele falou essa palavra. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Marcos 4:41. E talvez você que me ouviu possa dizer assim, pastora, mais de novo, mas a palavra nunca vem da mesma forma, irmãos. Você pode pegar a mesma palavra o ano inteiro, você nunca vai repetir da mesma forma que a primeira vez. Marcos 4:41. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus pela vida da minha mãe, dos meus irmãos, que têm tido tanta paciência comigo, irmãos. Louvado seja Deus. Carlos não está aqui porque foi tomar conta do pai dele, tá? Em Floraí. Glória ao teu nome. Vamos começar do 35 para que todos entendam melhor a história. Jesus acalma a tempestade. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Jesus disse o quê? Para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiu e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, chamando: mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria, bonança. Então Jesus lhe perguntou: por que está com medo? Ainda não tem fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Podem se assentar. Aleluia. Há tempestades que tentam nos parar, mas existem tempestades que Deus permite porque elas são a ponte entre onde estamos e o lugar para onde Ele está nos levando. Então há tempestades, irmãos, que vai tentar nos parar de qualquer forma, mas tem algumas tempestades que vai te tirar de um lugar e colocar em outro. Então muitas das vezes é necessário passar por elas. Não tem como. Toda e qualquer mudança muitas das vezes vai gerar uma tempestade. Você precisa discernir a tempestade que você se encontra. Você sabe qual é a tempestade que você se encontra? Ou, pastor, eu não estou vivendo tempestade alguma, eu estou num tempo de bonança. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Mas até no tempo de bonança, nós precisamos estar atento ao tempo. Há tempestades que corrigem, como a tempestade que foi na vida de Jonas. Foi para a correção, para que ele voltasse para o lugar determinado, que o Senhor já havia determinado, para que ele pudesse cumprir a vontade de Deus. Eu quero gastar um pouco de tempo aqui, porque tem algumas tempestades nas nossas vidas, que é porque, Nicolas, saímos da direção que o Senhor nos quer. Tempestades essas que têm vindo, que às vezes não é financeiro, às vezes, porque o povo só lembra de tempestade quando é financeiro, e não é sobre finanças essa tempestade. Jonas ia perder a vida, porque saiu da direção que Deus havia mandado. Deus manda que ele vá a Nínive e apregou e o quê? Arrependimento. Às vezes essa tempestade interior que você está vivendo, corpo doente, um peso nas costas, não descansa, é uma tempestade. E Deus está dizendo assim: volta, Jonas, e vai até lá, para que haja arrependimento neles e em você também. Porque não foi sobre somente a cidade de Nínive, foi sobre Jonas também. Porque talvez
A forma como Jonas, Deus poderia levantar outro profeta? Poderia. Mas seria através de Jonas que Deus iria curar ele mesmo e iria curar outras pessoas que iriam ouvi-lo. Outras pessoas iriam voltar para Jesus. Pessoas essas que muitas das vezes até se afastou por uma palavra que nós falamos ou um comportamento nosso. E Deus está dizendo: eu estou te chamando, essa tempestade que você está vivendo, esse conflito interior, essa falta de descanso mental, é eu dizendo para você: vai fazer o que eu estou te chamando? Volta lá nas pessoas que eu já te revelei e diga para elas. Porque se elas não quiserem receber e não se arrepender, problema, mas você fez a sua parte. Quando a tempestade, Jonas estava no barco, para quem não conhece, Deus dá uma direção a ele e ele disse: não, se eu for até lá eu conheço Deus, ele vai perdoar toda aquela cidade e eu não quero fazer isso. E Jonas toma outra decisão. Quantas das vezes nós estamos vivendo tempestade por tomar decisões que Deus não mandou? Posicionamento que Deus não mandou você ter. E aí as tempestades se levantam. Tempestades no nosso corpo. Deus fala, os médicos falam também, não coma açúcar. Mas aí você fala, só um pouquinho. Aí a tempestade da enfermidade vem. Aí falamos: nossa, como o cão é sujo. Nossa, como o cão é. Nossa, como você come açúcar. Nossa, como você come macarrão. Nossa, como você come. Gente, é sobre isso. Não é sobre o cão. É sobre a alimentação que nós colocamos. Sim ou não? Mas é mais fácil culpar o cão da enfermidade. Ora aqui que essa diabetes vai embora. Ora aqui que colesterol. Corta a gordura para tu ver. Faça um pouco de educação física para você ver. O seu corpo não é uma máquina. Ela precisa. Hoje eu tenho ouvido os médicos dizer que o jejum intermitente cura. Quem sabia disso? Jejum intermitente cura diabetes, colesterol e tantas outras doenças. E Deus, sabedor de todas as coisas, Ele diz: meu povo precisa jejum. Olha que coisa linda. Porque Ele é médico dos médicos. Então a tempestade não foi para a morte de Jonas, mas foi para trazê-lo de volta. Deus está dizendo ao meu coração: para virar a página da tua vida, daquela história, você precisa voltar no lugar onde você não quer estar e pregoar e falar aquilo que muitas das vezes você não quer, mas é necessário para que haja cura neles e cura em você também. Há tempestades que nos aperfeiçoam, como Jó. Essa tempestade foi para glorificar a Deus, pois em tudo Jó não pecou, Jó só se fortaleceu. Eu sei que meu Redentor vive. E a vida de Jó foi uma grande tempestade, irmãos. Sabe? Imagine que no tribunal de Deus, Satanás, ele não tinha uma acusação concreta de pecado contra Jó. E a acusação foi: também tudo que ele faz, o Senhor prospera. Olha a acusação do diabo. Não foi dizendo Jó mente, Jó fornica, Jó se prostitui. Não, não, não. Também tudo que ele faz, o Senhor faz com que ele prospere. Aí Deus disse: olha, eu vou permitir você tocar, para que você saiba que Jó, ele se movimenta por mim. Não é sobre aquilo que eu dou a Jó, mas aquilo que eu sou para Jó. Para quem não sabe, aquela ida dos anjos até a presença de Deus era o tribunal de Deus. Quando nós estudamos isso no hebraico, nós entendemos isso. Porque Satanás não vê mais a face de um Deus de misericórdia. Não, não. Satanás vê a face de um Deus juiz, missionária Marisa. Ele não tem mais a face de um Deus de misericórdia, mas de um Deus juiz. Então ele vai até o tribunal para tentar acusar. De onde tu vem? De passear a terra, de observar a Silvana, observar o povo da igreja, comunhão e adoração,
de observá-lo. Nossa, você viu, eles estão crescendo. Deixa eu tocar em alguns membros. Deixa eu colocar falta de empatia. Deixa eu tocar. E paz meus senhores, às vezes o diabo ganha essa guerra. Porque a nossa falta de empatia é muito grande. Mas Jó, os amigos foram acusá-los. Os amigos, imagine, Satanás volta no tribunal novamente, não satisfeito, irmãos, porque o diabo ele quer ver eu e você na ruína, sabia? Aí tem gente que diz, será que se Deus desse uma chance para Satanás, eu quero que ele apodreça no inferno. No inferno não, eu quero que ele vá para o lago de fogo e enxofre. É para lá que eu quero que ele vá. Agora fica cristão que não conhece a Bíblia dizendo, mas será que Deus, uma vez ele se manifestou aqui e disse a mim, eu pequei uma única vez e ele, o meu pai, não me perdoou, e vocês pecam sempre, vocês estão sempre pecando e ele está sempre perdoando. E eu respondi assim, você tinha um corpo glorificado, você não tinha direito a pecar. Nós ainda estamos nesse corpo mortal e graças a Deus que o Pai nos perdoa. Mas você quis ser como ele deu um grito em mim, irmãos. Só não avançou em mim porque entre eu e ele tinha um anjo. E ele gritou e disse assim, ele é o meu pai, eu sou criação dele. Falei, se ele fosse o teu pai, você obedeceria. Porque filho obedece pai. Foi uma manifestação terrível, irmão Carlos. Que ele não fez cara feia e nem falou grosso. Quem assistiu o Nefário sabe o que eu estou falando. Ele falou naturalmente comigo. E ele dizia assim, eu quero falar com você. Foi desafiador aquele dia. Mas o Senhor nos deu vitória. Então entenda uma coisa, a tempestade vai nos aperfeiçoar. Tempestades que virão sobre nós e que muitas das vezes você não está entendendo e Deus está dizendo, eu estou te aperfeiçoando nessa tempestade. Nessa luta que você está passando, você não está entendendo, mas eu estou te dando crescimento. Eu estou revelando algumas coisas, você está se tornando um homem mais de oração, uma mulher mais de oração. Ei, essa tempestade toda não é para a tua morte. Jó, ainda com seu corpo cheio de chagas, sentado à cinza, um homem que tinha milhões e milhões, as pontas da unha caíram, e ele pega cacos para se coçar, cobre o seu corpo de cinza para coçar, mas ainda assim não pecou contra o Deus que ele servia. E a Bíblia vai nos relatar que no final dessa tempestade ele disse, antes eu ouvi, mas hoje os meus olhos te veem. Então tem tempestade que Deus só quer se revelar ainda mais a você. Porque é muito bom. Se você sentar comigo, eu vou ter testemunho daquilo que eu já vivi com Deus nesses longos anos. E você vai dizer, uau, mas para cada um que eu vivi, houve uma tempestade. E que se você me perguntar se quer passar por ela, eu dizer, claro que não. Mas foi necessário, Leandro, porque houve crescimento. Ninguém vai chegar lá no topo sem subir essa escada. Quem sobe de elevador, cai de elevador. Você precisa ter experiência com eles. E as tempestades dessa vida vai nos dando o quê? Experiência. Você lembra do teu primeiro emprego? Ou qualquer emprego assim. Não precisa ser o primeiro, mas o primeiro dia em qualquer empresa. Mesmo que você saiba fazer aquilo, não fica perdido? Ai meu Deus, eu sei fazer isso, mas não acho nada no lugar. Parece que está tudo fora do lugar. Não é assim? Mas eu sei fazer, mas no primeiro dia, na primeira semana você não se encontra. Meio que vira uma tempestadezinha. E você cogita, acho que eu vou sair desse emprego. Não é? Acho que eu vou sair desse emprego, E Deus está dizendo, calma mulher, eu só estou te preparando. Há uma preparação de Deus. Quer viver coisas grandes e não quer passar por tempestade? Quer viver coisas extraordinárias? Você viu um vídeo que viralizou muito de um jovem em São Paulo? Esqueci o nome dele. Que o Pablo Marçal, como é o nome? Lincoln. Que o Pablo Marçal resolveu ajudá-lo.
Ele estava gravando um vídeo comum. Só que foi um dia que ele estava chateado, aborrecido, porque é um pai de família, trabalhador, chovendo em São Paulo horrores. E ele resolveu gravar um vídeo e começou a chorar. A diária dele, R$100. Eu vi aquele homem trabalhar para pegar R$100. Feliz da vida, agora eu passo no supermercado, compro o que as minhas filhas precisam. Servo de Deus. Quem percebe que ele é servo de Deus? Ele é servo de Deus. E ele vai gravando aqueles vídeos. De repente, lembra do de repente? De repente, quem vê o vídeo dele? Aí algumas pessoas dizem que Pablo Marçal quer surfar nele. Gente, para com isso. Pablo Marçal tem milhares de seguidores. Simplesmente resolve dar uma oportunidade para aquele homem. E diz, olha, eu estou com vontade de buscar de carro. Quer saber? Vamos dar um helicóptero. Cara, eu quero construir uma casa para você. Se você quiser um apartamento de ouro, mas eu construo uma casa para você e quero ser seu vizinho. O de repente chegou na vida do Lincoln. Um dia comum. Olha a tempestade. Minhas filhas não têm roupa. Eu não tenho nada em casa para comer. Sou um homem digno. Esse país miserável. Imposto em cima de imposto. É só você ver os vídeos deles que ele declara isso claramente. Mas eu tenho garra, eu vou vencer. Mas naquele dia ele estava o quê? Abatido. A tempestade o abateu. Mas ele não sabia que naquele pior dia da vida dele, o de repente ia chegar. E de repente chegou o Pablo Marçal e disse, eu vou te ensinar. Você será milionário. E eu não duvido, irmãos. Eu não duvido. Tempestades que nos levam, irmãos, a crescer, a amadurecer e viver coisas novas. Mas sabe por que muitos não vivem? A mesmice. Não muda nada. Não muda nada. Gente, eu amo mudar as coisas de lugar em casa. Amo. Hoje não faço mais isso porque eu tenho muitas dores. Mas eu amo tirar sofá de um lado e colocar do outro. Eu amo, porque parece que eu estou entrando em outra casa. Igual. Sim ou não? É gostoso. Muda primeiro. Quer que essa tempestade passe? Sabe por que está dando tanta essa tempestade na sua vida? Porque você não muda. A tempestade não é sobre a outra pessoa. A tempestade é sobre você. É sobre você a tempestade. Não é sobre a outra pessoa. Mas quem está na tempestade? Estou vivendo essa tempestade por causa do Carlos. Para com isso. Olha, eu vivo. Eu decolo. Cadê o Carlos? Meu marido. É assim que quer ser visto. Amém. Está tudo bem. Mas eu decolo. Deus abre porta onde não tem porta. Mas Ele não vive as tempestades que eu vivo. É sobre isso. É passar pela tempestade sabendo que Ele está no seu barco. É passar pela tempestade sabendo que Ele disse, você vai chegar do outro lado. Não é ficar olhando e dizendo, vou morrer nessa tempestade. Tudo que sai da sua boca tem ensinado que tem poder. Vai acontecer. Marisa, é passar pela tempestade fazendo cara de pastel. E indo. Porque uma certa feita, um demônio se manifestou e falou comigo assim, sou eu que faço ela chorar. Porque eu me alimento dos sentimentos dela. Assim como nós devemos ter frutos no Espírito, para revelar o Cristo que nós servimos, porque a Bíblia diz que nós seremos conhecidos pelos frutos, a árvore é conhecida pelos frutos, o diabo quando ele causa dor, quando ele causa tormento, ele ama ver você irritado, porque ele se alimenta da sua ira, porque a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequei, mas nós acabamos pecando. E ele falou comigo, Tiago, ele falou para mim, eu tenho prazer, e ria, eu faço ele ficar no celular só para irritar, rindo. Eu falei, cão sujo do inferno, você vai pegar o seu lixo e você vai sair. E quando ele foi embora, eu falei, olha, não dê poder para ele. Está triste? Põe um sorriso no rosto. Então, se dinheiro se vista muito bem, vai dar uma passada no shopping, não gasta nada. Não comprei nada, compre sorvete. Olha aqui, cão. Hoje é isso, mas amanhã você vai ver onde eu vou chegar. Pare de dar poder para ele com o seu sentimento. Escute uma coisa que eu falei na live. Às vezes ele vai tocar em alguém que você ama só para te fazer chorar.
só para se alimentar da sua dor. Porque ele é assim, é um sanguessuga, Tiago. Quer se alimentar das nossas dores. E aí, como ele não pode tocar em você, vai tocar em alguém que você ama. Porque tocando em alguém que você ama, o que vai acontecer com você? Ai, Deus, antes fosse comigo, mas com ele, para com isso. É com ele, vou ajudar ele a passar por isso. Levanta. Muitas das vezes sou criticada quando eu digo que o meu coração não está no Carlos, nem no João Pedro, nem Lívia, nem Kessley, nem Clara Vitória, nem Ana Lívia, nem Miguel. Meu coração está no Senhor. Por quê? Porque eu não quero que o diabo toque neles para tentar me machucar. Sabe aquelas, não, tudo tem que ser comigo, porque se for com meu marido eu não aguento. Ai, tudo tem que ser comigo, porque se eu... Aí o diabo vai lá e fica bem no seu filho. Só para te machucar. Levanta a tua cabeça, confunde o inimigo. Olha aqui, cão, meu filho está na mão do Senhor. Chama pro peito e aguenta. Aguenta, irmãos. Aí fica só. Não vai passar pela tempestade. Olha aqui, cão. Ainda que você tentou contra o meu marido, escute. Eu vou fazer cara de pastel aqui, mas eu não vou dar meu choro para você se alimentar. Porque foi isso que ele disse para mim, que eu me alimento com as emoções de vocês. Por isso que Deus diz, gere frutos do Espírito. Porque eu sou alimentado. Ele é alimentado. E o que você tem dado para ele comer? O que você tem dado? Ou você tem alimentado o Espírito Santo? Hã? Tempestades, irmãos. Jó não alimentou o diabo. Ele disse, a mulher disse, abençoa ou amaldiçoar, sugeriu-lhe como abençoar. Eu teu Deus, e vai embora. Ele disse, nu eu vim para essa terra, e nu eu voltarei para lá. Ele me deu, ele tomou, bendito seja o nome. Ele não alimentou Satanás, não. Ele continuou sabendo quem ele era. Ele continuou sabendo. Essa tempestade foi para glorificar a Deus, pois em tudo Jó não pecou. Jó se fortaleceu. Sabe, irmãos, hoje a gente vê uma juventude frustrada porque chegou aos 30 anos, não casou. Para de palhaçada. Para com isso. Frustrado por causa dessa bobagem. Eu casei com Jesus faz anos. Anos. Porque não tem uma coisa pior do que você ser viúva de homem vivo. Eu casei com Cristo. Isso não te frustra de forma alguma. Eu sou feliz com Ele. Ele supre todas as minhas necessidades. Por que é que eu vou ficar chorando? Para com isso. Aí a gente vê jovens desesperados. Ah, minha filha, lê as cartas de Paulo para te animar. Se possível, faça como eu. Se anime. Você ainda está na expectativa de Deus enviar um príncipe. Ainda que eu saiba que ele não existe, a não ser Yeshua. Mas tá para enviar alguém para andar com você na terra. Pior é casar com alguém que você vê que parece que não vai mudar. E ainda você fica ali, ó. Ele não muda, eu também não mudo. Ah, para com isso. Ele não muda? Fica aí, eu vou mudar. Ah, para. Fala sério. Não quer mudar, meu bem? Então vai ter que conviver com alguém que vai mudar todos os dias. Porque eu mudo todos os dias. Todos os dias. Hoje eu não estou feliz com esse cabelo, vamos mudar. Hoje eu não estou feliz com essa roupa, eu não vou dar tristeza pro cão, não. Olha aqui, tu vai engolir a minha alegria. Estou com dor de dente, estou rindo. Porque eu não vou dar poder para ele tocar em mim. Glorifica o Senhor em tudo, porque a Bíblia diz, se eu como para a glória de Deus. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Que é isso? Cadê a igreja avivada? Eu espero pelo meu noivo, avivada, ataviada, preparada, alicerçada na palavra dele. Eu espero por ele. Você pensa que é fácil pastorear? Homens olham para mim e dizem, e ontem, o Senhor é lindo. Se você vai pregar na igreja religiosa, coloca esse colar. Eu só vi povos. E eu lá na intercessão. Estou na intercessão andando na igreja. Fui a primeira a chegar, tá? Intercessão. Opa. E comecei a ver coisas.
E a pergunta é: por que você sai de casa para cultuar a Deus? Porque sabe o que eu vi? Pessoas que só saíam de casa porque quer milagre. Não saíam para adorar porque eu amo. E eu entreguei na lata. Escuta, sabe por que sua vida não muda? Porque você só vem porque quer alguma coisa. Aí Deus fala: então não vou te dar, porque se eu te der você nunca mais volta aqui. Então vai ficar faltando para você estar aqui o tempo todo, até você aprender a me amar de verdade. E olha, estou na casa do meu pai, é sobre placa, é sobre um reino que eu carrego. Então vamos se colocar de pé, para de olhar para o meu cabelo e o meu brinco, que eles não têm nada a ver com o reino. Olha para a palavra. E muda esse culto, porque o culto é para Deus, não é para você. O culto é para Jesus. A tempestade que revela a glória de Deus, como a dos discípulos, foi para revelar. E revelar a fé dos discípulos também. Tem tempestade que eu e você atravessa para revelar a fé que nós temos. Quem sabia disso? Porque é muito fácil invocar de ter fé quando tudo vai bem. Você não está passando por enfermidade, você tem tudo em casa. Lenin, está tudo certo. Aí é fácil ter fé. Eu quero ver quando tudo falta, quando a enfermidade bate, quando o vento sopra. Onde estamos alicerçando a nossa casa? É na rocha inabalável ou é na areia? Onde está revelando? Onde está a nossa casa? Há tempestades que antecedem a milagres também. Sempre antes de haver um grande milagre, vem uma grande tempestade. Sabe por quê? Porque o diabo não quer que você viva um milagre. Então ele começa a gerar uma grande tempestade, porque em meio a essa tempestade você vai começar a dar poder para ele. Eu sou crente, olha isso aí, do que me adianta ir na igreja, nada muda. Olha isso aqui, não é assim não? Aquele que ainda não se tornou filho, eles têm esse comportamento. E se você está se identificando, eu te convido a se tornar filho. Olha ali, eu vou na igreja, entrego o dízimo, olha isso aqui, e começa. Isso revela mais quem você é do que o Cristo que você serve. Porque se você dá querendo receber em troca, então aqui não é o seu lugar. Porque o amor que Jesus me chama para viver é um amor sacrificial. Um amor que eu dou sem esperar nada em... Esse é o amor. Mas a verdade é que a multidão vem para a casa do Pai porque quer sempre alguma coisa. E o Pai sabe disso. Sabe aquele filho que nunca encosta em você? Nunca vem perto de você. Mas quando vem, você já fala assim: eu sei que ele quer alguma coisa. Aí você pergunta: mas por que? Seu filho está muito perto a mim. E ele não é assim. Quem conhece isso? Alguma coisa aqui. Deixa eu contar um segredo de dentro da minha casa, que agora não vai ser mais. Eu saio e eu falo assim: olha, essa camiseta parece com o João. Isso aqui é para ele, isso aqui. Eu nunca dou para um só. Eu saio fracionando. A Kesley, ela já... que a senhora comprou? A outra também. Mas a Lívia e o João, eu falo: ó filho, fica ali. Vem cá, vocês não gostaram? Não, mãe, nós gostamos. Eu falei: não tem empolgação. Não, mas eu estou empolgada. Mas é que eu tornei isso comum. Vocês entendem? Eu tornei isso comum. Isso já era para ser comum também na Kesley e na Kesley. Mas para elas ainda tem essa empolgação. Mas para eles dois virou comum. Aí falar: não vou dar mais nada para vocês. Em vez de vocês se empolgarem. Porque são assim. Sabe, irmãos, Deus quer mudar a nossa história. Ele, mais do que eu e você, quer mudança na nossa história. Sabe quando é que a Lívia vê as coisas? Quando eu visto. Ela fala: onde estava isso? Eu falei: eu te dei, você não quis, eu peguei. Ai. Vamos ser filhos saudáveis. Porque Deus dá muito para filho saudável. Sabia disso? Quando nos tornamos filhos saudáveis, que ele fala assim: tá aqui. Você fala: vou deixar aqui, pai, porque não é sobre isso aqui. Aí eu vou pro sofá, dei o presente. Um se joga aqui, outro se joga aqui de lá. Pelo amor de Deus, vocês nem abriram o presente.
mãe, depois a gente vê isso. Eu não estou dizendo que a Kesley não faça isso. Mas eles é muito assim, né, Kesley? É que eles falaram, parece que eles não gostaram, né? É que eles gostam mais da pessoa que deu e vem. E eu acho isso ótimo. Porque logo ela vai casar, ele vai casar. E eu vou ficar com o closet do quarto dela. Porque é assim que é, irmãos. Você acha ruim? Lógico que não. A mulher do João que bate na toalha da cama dele. Ah, pelo amor de Deus. Eu vou fazer do quarto dali no closet. Para. Não sofrer nada. Que história de sofrer? Amanhã meu filho vai casar. E daí? Você fez filho para você? Deixa casar. Para com isso. Deixa casar. É uma bobagem. Irmãos, a igreja precisa voltar à essência. Você viu o vídeo? Nos fez chorar. Porque a alegria dela precisa ser a nossa. Sabe? A igreja precisa voltar a ser igreja de novo. Sabe? Se preocupar uns com os outros. Não é aquela preocupação chata. Aí você vai na igreja? Você vai na igreja? Quem está falando de igreja? Eu tenho raiva disso. Vou ser muito sincera. Você nunca vai ver eu olhar para você e perguntar: por que você não vai na igreja? Se eu perguntar, está tudo bem por aí? Está tudo certo? Está precisando de mim? Eu não sou chata, Marisa, eu não sou uma pastora chata. Eu não gosto de pegar no pé de ninguém, porque já tem o Espírito do Senhor que faz isso muito bem. Eu só preciso o quê? Manifestar a glória de Deus. É só isso que eu preciso. Eu não sou. Parece que eu não tenho importância. Claro que você tem. Mas se você não pode estar aqui, eu quero acreditar que é porque você está passando por alguma coisa. Eu não posso acreditar que o filho quer ficar longe do pai simplesmente porque não ama mais. Porque eu duvido que o filho deixe de amar o pai. Então eu não sou de pegar no pé. Não sou, só que depois de 5.200 quem quebrar pagou. Nada de pegar no pé, quebrou, pagou. Simples assim, não é? Não vai ter pegação no pé, mas é dinheiro, é dízimo, e a gente precisa tratar isso com zelo, com carinho. Sim ou não? É sobre isso, irmãos. É sobre se reunir com os irmãos, sem ficar pensando o que o outro vai pensar. Ué, tem que pensar nada. Estou reunido com meu irmão. Amém? A tempestade que antecede milagres, como a de Pedro. Jesus não pediu para que a tempestade parasse, mas mandou Pedro andar sobre as águas. Jesus podia ter dito assim: tempestade, aquieta-te, porque Pedro reconheceu que sou eu. Vem, Pedro. Não, Pedro veio sobre a tempestade. E Pedro estava indo muito bem, mas quando ele tira os olhos de Jesus e olha para o mar, ele começa a afundar. Isso é o que acontece conosco. Nós estamos indo muito bem, mas quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós começamos a ver defeito em muitas coisas. E aí começamos a afundar. Porque eu quero contar algo para vocês. Quando nós ficamos vendo o defeito de muita gente, é porque a gente esqueceu de olhar para si mesmo. E eu quero te dizer uma coisa: pode olhar para você mesmo. Você vai ter tanto defeito, que daí o defeito do vizinho e da vizinha vai ficar pequeno. Então, o convite que eu tenho é o mesmo que Jesus falou. Antes de falar do defeito do teu irmão, tira a vara que está no teu olho. Quem falou isso não fui eu, não, foi Jesus. É que a gente romantiza Jesus, não é assim? Mas ele disse desse jeito: para de olhar o cisco que está no olho do teu irmão e olha a vara que está no teu. O que ele estava dizendo? A vida é dele, cuida você da sua. Em outras palavras, é só mastigar. É só mastigar. Agora, há tempestades que nos levam a um patamar mais alto, uma intimidade maior. Há tempestade que nos leva para outra margem, porque Jesus disse: passemos para a outra margem. O que ele está dizendo? Essa tempestade vai te levar a um patamar maior. Vai ter tempestade na casa do açaí, ou até mesmo Atos, ou nos sabores, mas sabe para quê? Para levar a patamares maiores, porque senão a gente acha tudo bem. Aí o vizinho está crescendo, o movimento aumenta, você fala: ai Jesus, Senhor me abençoa. Aí você olha lá, balcão novo, tudo novo.
Aí Deus permite uma tempestade, aí você tem que se movimentar, acho que vou trocar isso, fazer aquilo. Opa! Quem está curtindo os vídeos do Thiago Fausto? Eu estou, irmãos. Maravilhoso, até repostei. Tomar um chocolate quente. Vamos tomar uma hora lá? Vamos invadir aquele lugar? Sentar todo mundo ali? Vamos invadir aquele lugar? Eu conheço alguém que disse assim: eu tenho tanta vontade de comer o pão da padaria do irmão, lá do jovem. Falei: por que você não vai? Gente, é sobre isso. Tempestades que nos fazem crescer. Opa, eu estou ficando para trás, eu tenho que fazer um curso. Opa, eu tenho que investir nisso. Eu preciso me movimentar. Tempestades que vai te fazer chegar do outro lado. E aquela tempestade foi justamente para isso, para um nível de intimidade maior. Para quê? Porque agora eles iriam ver algo extraordinário que Jesus iria fazer. Então aquela tempestade que se formou naquele lago, não era nem um mar, naquele lago, e que fez os discípulos dizer: nós vamos morrer, nós vamos morrer. Jesus está repetindo isso há mais de 2000 anos atrás. Isso está acontecendo de novo. Quantas das vezes uma tempestade vem contra você e você diz: nós vamos morrer, Deus não te importas que perecemos, onde está Jesus? Eu dizimo, eu oro, eu jejuo, eu ando. Irmãos, a tempestade fazem parte da vida. Não quer viver tempestade? Não. Deixa eu só saber quem não quer viver tempestade. Quem não quer viver tempestade? Deixa eu te conhecer. Faz assim com o dedinho para mim. Quem não quer viver tempestade? Pegaram a ideia. Senão eu dizer: morra. Porque só morrendo que não vive tempestade. Mas tirando isso, vai viver tempestades. A vida é assim. E todas essas tempestades vai agregar em você conhecimento, sabedoria. Opa, eu já vivi essa aqui. Aí você chega no seu irmão e fala assim: vem cá, sabe como eu atravessei essa tempestade? Me comportando dessa forma. Não dá ênfase a ela, não. Não dá ênfase. Você jura mesmo que Cristo vai levar uma igreja com lepra? Você jura mesmo que Cristo vai levar uma igreja que não conhece, não sabe quem é o seu Deus, sem intimidade e sem identificação de quem Ele é? Vocês acham mesmo isso, irmãos? Se não tem intimidade com Ele aqui, vai fazer o que lá? Ainda que nós saibamos que a Nova Jerusalém ela vai descer. Mas escuta, para de reclamar. Glorifica a Deus, porque não era nem para você estar aqui. Aí fica reclamando, e Deus falou: eu te disse que eu ia te levar para um lugar que lá não ia ter dor. Mas você disse: eu quero estar aqui com dor, porque eu amo o mundo. Então pare de reclamar e dá glória a Deus pela dor, porque você está viva. Para com isso. Vocês lembram do pastor Correia, que pregou aqui no culto de missões? Ele e o filho dele estiveram na minha casa essa semana. E sentado à mesa, ele disse para mim: eu infartei após o culto, atendi mais 2 igrejas, eu infartei. E fui, e olha a experiência que Deus deu a ele. Disse que era uma filha gigantesca. E ele lá na mesa infartando. Ele disse: uma mesa gigante, tinha um anjo. E anjo, irmão, não é com essa asa não, tira isso da tua mente. Era um guardião grande, uma prancheta na mão. Por isso tudo que tem aqui é porque já tem lá, tá? Uma prancheta na mão. E aquela fila, e as pessoas tinham um crachá. Porque os anjos não são oniscientes, nem onipresentes, nem onipotentes, amém? Isso só Cristo. Então, quando chegou a vez dele, o anjo olhou o nome dele, olhou para o crachá. Ele falou isso exatamente. Olhou para o crachá, olhou o nome dele, aí olhou para ele e disse: não é sua hora ainda, volta. Aí ele voltou no corpo. Ele disse: ô Silvana, eu já queria estar lá. Silvana, querido, só de estar lá, aquele lugar. Eu falei: querido, não é teu tempo ainda. Descansa teu coração. Mas já que o senhor falou, falei para o filho dele: mas ele fala em letra, né? Por quê? Quando eu conheci ele, não era assim, não. E aí o filho dele ficou comigo. E algumas coisas foram alinhadas aí. Escute, irmãos. Tempestades. Aquele AVC despertou, ele voltou. O pastor não conhecia. Ele voltou. Mas teve que passar pela tempestade. Algumas tempestades nos faz voltar, deixa eu terminar, para o nosso lugar.
Os discípulos recebem a direção de Jesus, passemos para outra margem. Eles não estavam fora da vontade de Deus, eles estavam exatamente no centro da vontade dela. Existem tempestades que tentam impedir o nosso crescimento. Quando Jesus disse, passamos para o outro lado, ele estava anunciando uma mudança de nível, uma nova fase. A tempestade veio porque havia um propósito do outro lado. O inimigo não luta contra onde você está. Ele luta contra aquilo que Deus preparou para você. Vou repetir. A tempestade veio porque havia um propósito do outro lado. O inimigo não luta contra onde você está. Ele luta contra aquilo que Deus preparou para você. Para chegar ao destino que Jesus já determinou para a minha vida e a sua vida, precisamos passar para amadurecer. José passou pelo poço antes do palácio. Davi enfrentou gigantes antes do trono. Moisés atravessou o deserto antes da terra prometida. A tempestade não era o destino deles, era apenas o caminho. A tempestade revela realmente quem está no barco. Enquanto os discípulos estavam desesperados, Jesus dormia. No original, no grego, a ideia de descanso completo mostra total confiança no Pai. A pergunta não era se o barco afundaria, mas se os discípulos aprenderiam a confiar. Então a pergunta é, essa tempestade está te ensinando a confiar mais nele? Muitas das vezes Deus não acalma a tempestade imediatamente, porque está trabalhando primeiro no meu e no seu coração. Das pessoas que estão dentro da arca. Aqui é uma arca, irmãos. Aqui é o barco. Você está dentro do barco. Aqui é a arca, aqui é o barco. Do outro lado, produz transformação. Quando chegaram do outro lado, encontraram um endemoniado gadareno. Havia uma alma esperando pela chegada dele. Se os discípulos tivessem desistido no meio da tempestade, não teriam visto o milagre que estava do outro lado. Toda tempestade vencida gera autoridade para o próximo desafio. Vou repetir porque você não entendeu. Toda tempestade vencida gera autoridade para o próximo desafio. A tempestade tem prazo, mas a promessa permanece. Jesus disse, passemos para outra margem. Se Jesus prometeu outra margem, a tempestade não tem a palavra final. Se ele disse, passamos para outra margem, a última palavra não seria da tempestade, mas sempre a de Jesus. A palavra liberada por Deus é maior que o vento contrário. Não fique com o vento, mas fique com a palavra. Talvez hoje alguns de nós estejam atravessando ventos fortes, ondas altas e momentos de incerteza. Mas se foi Deus que mandou entrar no barco, Ele também garantiria a chegada do outro lado. Estou terminando. A tempestade não veio para destruir você. Ela veio para desenvolver em você a fé necessária para viver o que Deus tem preparado do outro lado. Se eu fosse você, trazia um caderno, irmãos, porque só o Pai deu essas palavras. Eu não tenho nada de mim mesma, é Ele. A tempestade não veio para destruir você. Ela veio para desenvolver em você a fé necessária para viver o que Deus tem preparado do outro lado. Sabe essa tempestade, Lu, que você viveu e que ela está chegando ao fim? Ela tem te preparado para uma nova estação, para um novo tempo. Quem desiste na tempestade nunca conhece o propósito do outro lado da margem. Cala-te, aquieta-te, vento. Se aquietou e houve grande bonança. Bonança no grego, calma, tranquilidade, serenidade, paz em águas agitadas. Paz em águas agitadas. O que quer dizer grande, extraordinário e intenso? Houve uma grande calmaria em águas agitadas, que antes eram. Jesus não apenas diminuiu a tempestade, Ele a substituiu por uma paz maior do que o caos que existia. A bonança não é apenas a ausência de vento, é a manifestação da autoridade de Cristo sobre aquilo que parecia incontrolável.
O que quer dizer paz após a provação? Restauração após o caos. Segurança na presença de Cristo. Descanso que só Deus pode produzir. O mesmo Deus que permitiu a travessia tem poder para transformar o cenário. Quem crê nisso? O mesmo Deus que permitiu a travessia tem poder para transformar o cenário completamente. Ele não traz apenas alívio, ele traz uma paz sobrenatural. Quando Jesus diz, aquieta-te, ele está dizendo, fica amordaçado, permaneça em silêncio. Foi a mesma ideia usada para repreender os demônios que estavam no Gadareno, amordaçados. Ele estava dando uma ordem a demônios que estavam agindo na tempestade. Fiquem amordaçados. A tempestade mostrou o tamanho das ondas, mas a bonança revelou o tamanho de Jesus. As tempestades revelam as aflições muitas das vezes no nosso coração. Mas o Senhor está dizendo, vai haver bonança. Vai haver águas tranquilas. Vai haver. Mas Deus quer gerar unidade e empatia. Unidade e empatia só tem debaixo de choro, sabia? Por que eu vou lidar com alguém que fala tão alto, já que eu falo tão baixo? Aí tem que ter empatia. Como eu vou, sou falante até pelos cotovelos, e vou lidar com alguém que não fala? Empatia. Como eu vou lidar com alguém que foi criado na sua liberdade em Cristo? Ou alguém que teve uma outra criação? Empatia. Nós precisamos aprender a ser um, como o Pai em Cristo é. Nós carregamos um jargão difícil. Eu preciso aprender a ser um com Ele e com Ele. Eu preciso aprender a ser um para depois ser um. Se eu não aprendo isso no Evangelho, não pense que é porque prega bonito, louva bonito. Ei, se eu não aprendo a ser um, eu não revelo o Pai. E se eu não revelo o Pai não está em mim. Eu preciso revelar o Pai. Não é sobre quanto eu prego bonito, não é sobre isso. É sobre quanto eu sou transformada pela palavra que eu prego. É sobre isso. Tenha empatia um com os outros. Você acha que um homem santo andar com alguém que carregava uma peixeira era fácil? Era fácil, irmãos? Mas ele andou. Era fácil saber que um deles, que ele amou tanto, iria traí-lo? Ele falou mal dele? Não. Ele amou Judas. Empatia. A nossa empatia tem ficado. Porque se pisar aqui, eu piso ali. Não é sobre isso. É sobre o Cristo que você carrega. É sobre o Cristo que nós carregamos. E se nós queremos viver coisas extraordinárias, precisamos entender isso. Um casamento perfeito não é um casamento que não há conflitos, mas é um casamento que sabe resolver conflitos. Esse é o casamento. Nós teremos conflitos aqui, mas nós precisamos saber resolver os conflitos. Não é mudar de igreja, é saber resolver os conflitos. Isso é amadurecimento. Aleluia. Amadurecimento. Deus não é pedófilo, não vai casar com criança. Ele vai casar com uma igreja preparada, adornada, uma igreja madura, uma igreja que resolve conflitos, uma igreja que entende quem Ele é. É sobre Ele, não é sobre eu nem sobre você. É sobre o reino dEle. E eu quero participar desse reino, então eu vou me parecer com Ele. Eu vou viver como Ele viveu e vou revelar Ele a outras pessoas. É sobre isso. E se essa palavra falou com você de alguma forma, pastor, eu estou numa tempestade e eu já entendi que é porque eu preciso voltar lá em mim para resolvê-la. Pastora, eu estou vivendo uma tempestade, mas eu não estou conseguindo resolver esse conflito que está em mim. Pastor, eu estou nessa tempestade porque eu não estou conseguindo desenvolver os frutos do Espírito. E um deles é empatia, irmãos. Aí você vai voltar para a sala de aula e vai passar tudo de novo, até você aprender.
de novo, e de novo, e de novo, até você aprender. Porque Jesus não vai abrir mão de você. E Ele quer que você tenha frutos. Não é sobre mais o seu marido, nem o seu filho, é sobre você. É sobre isso. Se Ele não quer fazer, desliga do teu cordão umbilical e deixa seguir. Pare de morrer por isso. Minha filha ficou 16 anos morta. 16 anos morta. Morta. Nos 16 anos, você acha que eu fiquei chorando? Olha pra mim. Você acha que eu fiquei chorando? Você acha que eu fiquei por aí me lamentando? Também não. Mas pastor, então você não amava. Quem disse? Eu sabia onde chorar e para quem chorar. 16 anos. Ela mal falava comigo. Mal me ligava. Mas eu sabia que meu Redentor vive. E que no tempo certo Ele me daria vitória. É sobre isso. Você quer tanto que seu marido se transforme. E Jesus está dizendo, eu quero tanto que você se transforme. Porque a história é sobre você, não é sobre ele. Porque se fosse sobre ele, ele já estaria em mim. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E se você casou com alguém que foi escolhido e não chamado, aguenta. Aguenta. Porque o amor é sacrificial. Aguenta. E pare de colocar nele aquilo que é dever seu. Mas ele está me matando, está te matando porque você tem deixado. Se levanta, confunde o inimigo, fica linda, recebe ele bem, põe mesa posta, muda você. E se ele não quiser mudar, paciência. Você vai ficar se sacrificando, você vai dizer, Senhor, essa pedra de tropeço aqui já vi. O que eu faço? Mas ninguém gosta de viver ao lado de alguém que só está chorando, de cara chorosa. Se eu viver com alguém o tempo todo, uma cara chorosa, quando aquela ali está azeda, eu digo, você tem sua casa? Tá aí ela que pode falar. Tem. O que está fazendo na minha dessa cara azeda? Pode voltar para sua. Não sou obrigada. Não sou obrigada. Sabia, Marisa? Eu falo. Desse jeito, vai para sua casa. Eu não já falei para vocês, se vocês estiverem azeda, não venham aqui, porque eu não quero me azedar? E ela, ai mãe, rapidinho o azedo vai embora. Sabe essa criança, esse jovem seu que fica brigando com o outro? Sabe o que eu fazia? Eu batia na Kesley e na Kesley. Quem que quer? Vem aqui, Ana. Depois que eles levaram um piau, gente, batia. Eu virava assim, olha pra ela. Primeiro vocês olhem pra mim e me beijam. Me beija e diga que me ama. Eu te amo, eu te amo. Agora olha pra sua irmã. Abraça e luta direito. Isso. Abraça. Enquanto eu não vi os dois chorar de arrependimento, eu não soltava. Mas agora sim. Agora vocês soltam. Aí a gente chegar e esse irmão não se dá com o outro. Faça se dar. Faça se dar, meu filho. Não é? Foi pra se dar. Aí vai aprender a conviver. É assim. É sobre isso. E depois leva uma surra. Eu ainda dizer assim. Beijo na mamãe. Que a mamãe fez isso porque te ama. Te ama. Você, seu irmão, vai parar de brigar, não? Sim. Vão apanhar os dois pra juízo agora. Um beijo no outro. Um beijo no outro. Um beijo no outro. Tá bom? Esses dois aqui eram do mesmo jeito. Mas não apanhava, não, porque eles são mais doces. Só ele. Ela não. Ai, queridos. Você se identificou com a tempestade? Senhor, eu te louvo nessa manhã. Eu te agradeço pelas tempestades. Será que você pode agradecer pelas tempestades? Eu te louvo e te agradeço pelas tempestades. Porque todas elas revelam o Senhor e me revelam. Revela realmente quem eu sou. Mas a verdade é que a tua palavra, ela vai se cumprir. Eu vou chegar do outro lado. Você irá chegar do outro lado. Você não vai parar. E o nome do Eterno será glorificado. Porque as tempestades que Deus tem permitido você passar. E sabe aquela tempestade que a pessoa que você tanto ama está passando lá do outro
lado, Deus está fazendo algo. Deus está fazendo algo. Deus está fazendo algo. Deus está gerando. Deus está gerando. O vento da